Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar o paralelepípedo e o cubo. Primeiro, o paralelepípedo. Paralelepípedo é todo prisma cujas bases são paralelogramos. Então, aqui nós temos um paralelepípedo reto e aqui nós temos um paralelepípedo oblíquo. O paralelepípedo reto-retângulo, ou apenas retângulo, é todo paralelepípedo cujas faces são retângulos, que são aqueles que nós iremos trabalhar na maioria dos exercícios. E nós podemos, então, agora ver a área total. Olha, no paralelepípedo reto-retângulo da figura de dimensões A, B e C, nós temos que a área do retângulo ABCD, então aqui, ABCD, ela vai ser igual à área do retângulo EFGH, que é igual a A vezes B. Lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura, então será A vezes B. Reparem também que sempre os lados opostos, as faces opostas, serão iguais. Então, este retângulo aqui será igual a este retângulo aqui. A área será B vezes C. Então, nós temos aqui, B vezes C, a mesma coisa com AC. Então, se nós quisermos achar a área total de um paralelepípedo reto-retângulo, nós faremos duas vezes porque nós temos sempre duas faces iguais. Duas vezes AB mais AC mais BC, que nada mais é que a soma das áreas de todas as faces desse paralelepípedo. Olha um exemplo. Determine a área total do paralelepípedo reto-retângulo da figura. Vamos lá. Eu vou chamar aqui o 5 de A, o B de 4 e o C de 3. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a área total será igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. A área total será 2 vezes. O A é 5, o B é 4. O A é 5, o C é 3, o B é 4 e o C é 3. Fazendo as multiplicações dentro do parênteses, nós temos 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. E 4 vezes 3, 12. Aqui nós teremos 2 vezes 20 mais 15, 35. 35 mais 12, 47. Logo, a área total será de 94 centímetros quadrados. Agora, nós vamos ver o volume. Sendo V o volume de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões A, B e C, e considerando um dos retângulos cujos lados medem AB, por exemplo, como base, nós temos... Bom, o paralelepípedo é também um prisma, e o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Se nós considerarmos que esse retângulo de dimensões A e B sejam a base desse prisma, então nós teremos que a área da base será AB, vezes a altura, que será C. Logo, o volume de um paralelepípedo reto-retângulo será A vezes B vezes C, ou ainda o produto das três dimensões. Olha o exemplo. Determine o volume do mesmo paralelepípedo que nós já fizemos a área total. Então, o volume será A vezes B vezes C. Nós determinamos que o A é 5, que o B é 4 e que o C é 3. Daqui nós temos 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 centímetros cúbicos. Agora, nós vamos ver a diagonal. Seja D a medida da diagonal AG do paralelepípedo reto-retângulo de dimensões A, B e C da figura, e D a medida da diagonal EG da face EFGH. Então, olha aqui na figura. Nós temos aqui um paralelepípedo. O lado EFGH é essa base aqui de baixo, E nós temos a diagonal dessa base, que é o lado EG.
a diagonal vai ser dada pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Olhe no exemplo. No mesmo paralelepípedo que nós estamos trabalhando, vamos achar a diagonal. Então, a diagonal vai ser igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós determinamos que o a é 5, o b é 4 e o c é 3. Resolvendo, 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. 25 mais 25, 50. Até poderíamos deixar assim, como raiz de 50, mas normalmente nós fatoramos. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Como é uma raiz quadrada, nós precisamos de uma dupla. Eu tenho uma dupla de 5, então sai o 5. E sobra o 2 dentro da raiz. Então, 5 raiz de 2 centímetros. Esse é o valor da diagonal deste paralelepípedo. Agora, nós vamos ver o cubo. Bom, o cubo ele vai ser um paralelepípedo reto retângulo cujas 6 faces são quadradas. Então, a diferença é que no paralelepípedo as faces são retângulos e aqui no cubo as faces serão quadrados. O volume do cubo de aresta A, então aqui nós temos todas as equações. O volume será dado por A ao cubo. Lembrando que A é o lado, a medida do lado deste cubo, ou ainda a aresta. Nós temos que a área total será igual a 6 vezes a aresta ao quadrado, e a diagonal será igual a aresta vezes raiz de 3. Então, se nós voltarmos aqui, ó, nós temos o cubo de lado A, que é a aresta. Nós temos aqui, então, as áreas, se você pensar na área da base, a área da base é a área de um quadrado. Se o lado é A área será A ao quadrado. Se nós temos 6 lados, então, nós temos 6A ao quadrado. Tudo bem? Diagonal e volume. Bom, vamos fazer um exemplo também com esse cubo de aresta 5. Então, vamos lá. Determine a área total, a diagonal e o volume do cubo abaixo. Então, vamos começar pela área total. A área total é 6A ao quadrado. Nós sabemos que o A é igual a 5. Então, a área total será igual a 6 vezes 25. A área total será igual a 150 centímetros quadrados. Agora, vamos achar a diagonal. A diagonal é A raiz de 3, logo a diagonal é igual a 5 raiz de 3. Apenas isso. E, por último, o volume, que é igual a A ao cubo, que é igual a 5 ao cubo, que é igual a 125 centímetros cúbicos. Então, é bastante simples, basta nós substituirmos nas equações o valor da aresta, no nosso caso, 5. Bom, vamos praticar um pouco com alguns exercícios. Vamos lá. Os tablets são aparelhos eletrônicos portáteis maiores que um celular e menores que um netbook, ideais para a leitura de livros e jornais. Um dos primeiros tablets lançados no mercado americano tem a forma aproximada de um paralelepípedo reto retângulo de 26,4 centímetros de comprimento, 18,3 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura. Qual é, em centímetros cúbicos, o volume aproximado deste aparelho? Bom, como nós já sabemos que é um paralelepípedo reto retângulo, nós sabemos que o volume é igual a A vezes B vezes C. Basta nós multiplicarmos todas as dimensões, que será 26,4 vezes 18,3 vezes 1. Bom, vamos resolver. 26,4 vezes 18,3.
3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Sinalzinho de mais. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 6, 48. Com mais 3, 51. 8 vezes 2, 16. 16 mais 5, 21. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. 2. 11. 7, 8, 9, 13. 8 e 4. Bom, nós precisamos contar as casas decimais. Nós temos uma casa decimal aqui e uma aqui. 2. Então, se a vírgula está aqui, a gente vai andar 1, 2. Então, 483,12 centímetros cúbicos. E essa é a resposta deste exercício. Alternativa B. Segundo, um aquário de forma cúbica estava parcialmente cheio de água quando uma pedra de 750 centímetros cúbicos de volume foi colocada em seu interior. Assim, o nível da água subiu 0,3 centímetros. Qual é, em centímetros, a medida da aresta deste aquário? Bom, já foi nos dado que o aquário tem a forma de um cubo. Sabemos ainda que a pedra de volume 750 centímetros cúbicos, assim que foi colocada dentro do aquário, o nível da água, ou seja, a altura, subiu 0,3. Então, se nós colocarmos aqui que o volume do aquário vai ser a área da base vezes a altura, porque o cubo também é um prisma, nós sabemos que esse volume será de 750. A área da base é o que nós precisamos. E a altura vai ser quanto que subiu? 0,3. Ou seja, a área da base será igual a 750 dividido por 0,3. Daqui nós temos que a área da base é 2.500 centímetros quadrados. Sabemos ainda que é um cubo, ou seja, a área da base é igual à área de um quadrado, que é L ao quadrado. A área da base nós sabemos que é 2.500. Para tirar este quadrado, nós devemos colocar raiz quadrada do outro lado. E a raiz quadrada de 2.500 vai ser igual a 50. Bom, você pode fazer de várias formas. Você pode fatorar o 2.500, ou ainda você pode escrever na forma de duas raízes. Assim, ó. 25 vezes 100 é a mesma coisa que 2.500. A raiz de 25 é 5. A raiz de 100 é 10. Logo, o lado será de 50 centímetros. Alternativa C. Terceiro, para montar um cubo, dispõe-se de uma folha de cartolina retangular de 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. As faces do cubo, uma vez recortadas, serão unidas com fita adesiva. Qual é, em centímetros, a medida máxima da aresta desse cubo? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é achar a área dessa cartolina retangular. Então, a área dessa cartolina é a mesma coisa que base vezes altura, que será 30 vezes 20. Logo, a área da cartolina será de 600 centímetros quadrados. Com toda essa cartolina, nós vamos fazer um cubo, que será dobrado. O cubo possui 6 faces. Logo, se a área é de 600 centímetros quadrados e nós temos 6 faces, então cada face deverá ter
100 centímetros quadrados. Como é um cubo, nós sabemos que a área é a área de um quadrado, que é L ao quadrado. Se a área de cada face deve ser igual a 100, nós podemos, então, encontrar a medida do lado. Para tirar o quadrado, nós colocamos raiz. Logo, o lado deste cubo deverá ser 10 centímetros. Alternativa D. Por último, no modelo acima estão representadas 3 caixas iguais, paralelepípedos reto-retângulos, de dimensões A e H. Se o conjunto ocupa 162 centímetros cúbicos, qual é, em centímetros quadrados, a área total de cada caixa? Bom, quais informações nos foram dadas? A primeira delas é que as caixas são iguais. Então, 3 caixas iguais. Também nos foi informado que o volume total é 162. Então, o volume total vai ser igual a 162 centímetros cúbicos. Agora, o volume de cada caixa vai ser igual ao volume total dividido pelo número de caixas. Então, daqui nós podemos concluir que o volume de cada caixa é igual a 54 centímetros cúbicos, porque as 3 caixas são iguais. O que mais nós podemos observar aqui? Observe que essa altura H, ela vai ser o dobro desse lado A, porque se aqui nós temos o lado A, aqui em cima nós também temos. Então, nós podemos concluir que a altura é igual ao dobro de A. Bom, agora a gente pode achar o H pelo volume e depois nós achamos a área total. Bom, o volume é o produto das 3 dimensões. Então, nós temos a dimensão A, outra dimensão A e uma dimensão H. Mas nós sabemos que H é o dobro de A. Logo, o volume será A vezes 2A, 2A ao cubo. Sabemos que o volume é 54. Daqui, o 2 que está multiplicando passa dividindo e é igual a 27. A ao cubo é igual a 27. Para tirarmos esse cubo, nós colocamos raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Se você não se lembrar, basta você fatorar o 27. Como nós sabemos que A é igual a 3, nós podemos concluir que a altura vai ser 2 vezes 3, que vai ser igual a 6 centímetros. E agora, nós podemos encontrar o que nos foi pedido, que é a área total. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. A área total, então, se nós substituirmos as dimensões que nós teremos A vezes H mais A vezes H mais A vezes A. Então, vamos substituir. Nós sabemos que o A vale 3 e o H vale 6. E o A vale 3. Então, daqui nós temos que a área total será 2 vezes 18 mais 18 mais 9. Fazendo esta soma, 18 mais 18 mais 9 é igual a 45. 2 vezes 45, 90. 90 centímetros quadrados. E essa é a resposta. Alternativa C. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos os paralelepípedos e os cubos. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.